Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Gazeta, a afiliada à Record TV no Acre. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Gazeta Entrevista. O Laércio ainda não apertou o biloto não, né? O Laércio vai já apertar o biloto, acabou de apertar, mostrando as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista. Tem no Instagram, no Facebook, no YouTube e tem também o WhatsApp. Esse aparelhozinho que está aqui, ó, esse tablet, por meio dele eu consigo fazer a sua pergunta para o nosso entrevistado. E o nosso entrevistado, nos dois primeiros blocos do programa de hoje, vai ser o professor Paulo José dos Santos Pereira. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. O assunto hoje é educação nos dois primeiros blocos do programa. E, sobretudo, a respeito da questão da matemática, essa semana nós estamos com o pescoço grosso, né? Porque o Brasil foi muito bem representado na Olimpíada de Matemática no Japão, trouxe 6 medalhas, incluindo ouro, prata e bronze, parceiro. Menino de 16 anos, se a memória não me falha, pela notícia que eu li essa semana, acho que foi na segunda-feira, menino de 16 anos do Ceará, medalha de ouro na Olimpíada de Matemática no Japão. Não é brincadeira, é uma Olimpíada muito prestigiada, mas não é sobre essa Olimpíada, só estou citando para você perceber que quando nós estruturamos uma forma de ensino, a coisa vai, os alunos dão respostas. Agora, como é que a gente pode fazer com que o ensino público, especificamente o ensino da matemática, ele possa ser mais atrativo? Como é que ele pode ser um pouco mais alegre, não é? A gente precisa entender isso, porque se o universo todo, como já foi dito, né, como se o mundo todo é regido por uma linguagem matemática, por que nós temos tanta antipatia? Por que nós temos tanta resistência? Alguém está errando aí, não é? Para lembrar a velha lógica do Padre Vieira, né? Bom, se o cristianismo é tão bom, por que a gente está tudo tão errado, né? Alguém está errando aí. Será que o pregador está errando? Será que o professor está errando? Vamos conversar com o professor daqui a pouquinho no programa Gazeta Entrevista. Mas agora eu tenho uma missão muito importante para você aqui. Eu tenho um recado que eu não posso adiar mais. Não dá mais para adiar, aliás, hein? São os últimos dias para você garantir um presente especial para o seu paizão neste Dia dos Pais. E para te ajudar nesta hora, a Estúdio Z trouxe algumas dicas incríveis de presente para essa data. São opções para todos os estilos, do clássico ao moderno. Repara só, olha só o que temos aqui, presentes a partir de R$ 49,99. Sapatênis, olha esse sapatênis, já está mostrando aí? Sapatênis por R$ 69,99 ou R$ 59,99 no cartão Ouse. Tem tênis esportivos, olha esse aqui, esse cinza bonito aqui, ó, tênis esportivo por R$ 69,99 ou R$ 59,99 no cartão Ouse. E tudo isso com possibilidade de parcelar em até 10 vezes fixas no Ouse. Não dá para perder, né? Na Estúdio Z, você ainda tem toda a liberdade de comprar no seu tempo com o sistema de autoatendimento. São modelos femininos, masculinos, infantis e esportivos. Para tudo isso, você encontra em um só lugar. E para o telespectador, ainda tem desconto exclusivo. Utilize o cupom RECORD10 e ganhe 10% de desconto nas suas compras. Compra na loja, no site ou no WhatsApp pelo número 68999038917. O calçado que você procura está na Estúdio Z. Muito bom! Olha, vou lhe dizer, hein? Comprar um sapato a R$ 59,00 é danado. Dá para ousar um pouco, né, professor? Boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Muito boa tarde, Taan. Boa tarde a todos e a todas.
Muito obrigado pelo espaço, agradecemos a você e a TV Gazeta pela oportunidade de estarmos aqui conversando um pouquinho sobre educação matemática, sobre ensino, sobre feiras de matemática. Bom, nós vamos falar sobre feira de matemática, fique tranquilo, nós temos 2 blocos aqui para conversar sobre isso, mas eu queria iniciar a nossa conversa falando um pouco do espírito da coisa. Aquilo que eu disse no início do programa, eu acho que permanece. Eu lembrei até do Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira é uma figura importante do nosso barroco, é uma figura que ele repensava o cristianismo, né? Então, uma pessoa que era incomodada com o fato de, já naquela época, imagine nós, por que as coisas, os valores estavam, no entendimento dele, estavam se perdendo? O que a sociedade estava fazendo que colocava em xeque, né, os valores cristãos? Isso no entendimento dele. Quem estava errando? E aí ele procurava o problema na própria arte de pregar, não é? O pregador, o padre, a igreja. Então ele repensava isso e incomodou muita gente. Eu estou lembrando o Padre Vieira, Antônio Vieira, para falar a respeito do professor de matemática. Porque se a matemática ela está em tudo, ela está na minha mão aqui, ó, nessas linguagens digitais, ela está no copo, ela está na televisão, ela está no sinal da televisão, tudo isso é matemática. Se ela nos rodeia, por que nós temos dificuldade de entendê-la, professor? Quem é que está errando? Exatamente. E aí a gente tem um grande dilema, né? Alguém até disse assim, se o aluno não aprendeu, é porque o professor não ensinou. Se o professor ensinou, o aluno não aprendeu. Então nós temos essa grande divergência. Um paradoxo. É um paradoxo que nós trabalhamos muito dentro do ensino, dentro da formação de professores também. E quando a gente olha um pouquinho na história da educação matemática, a gente observa que com o passar do tempo, e como os nossos primeiros professores foram sendo formados no início do século passado, né, nós tínhamos, por exemplo, a partir de 1930, com a criação da Faculdade de Filosofia de São Paulo, da USP, né, nós temos ali, começaram os cursos de licenciatura. E muitos dos nossos primeiros professores não tinham formação licenciada. Eram professores que tinham bacharelado, muitos vinham do curso da engenharia, assumia a cadeira disciplinar para dar aula em matemática, né? E os cursos de bacharelado foram tendo muito progresso dentro daquele contexto, dentro daquela época, e com o passar do tempo, 3 anos específicos da matemática, que muitos acabam denominando como uma matemática específica, uma matemática pura, e somente no último ano fariam a complementação do licenciado, né? E aí eles sairiam ali com a licenciatura dupla, bacharel e licenciado, né? Isso vai passando de geração em geração até chegar aos nossos dias de hoje. Então nós vemos que uma caracterização muito forte dentro da formação de professores acabam indo para o campo dessa matemática mais abstrata, de uma matemática mais sem uma aplicabilidade dentro do cotidiano, no dia a dia. Isso faz com que até muitos alunos, estudantes, acabam até se distanciando dentro dessa disciplina e passando a enxergá-la como algo assim fora do seu alcance, ou um bicho-papão difícil de dominá-lo, né? Então, é um contexto assim muito complexo que nós lidamos nesse dia a dia, fazendo com que muitos até desprezem, dizendo não tenho gosto, não quero se aproximar de aprender ou me relacionar com essa disciplina. Diagnosticado esse problema, o que vocês matemáticos, o que as associações têm feito, têm buscado para poder tirar esse bicho-papão da frente do aluno? A Sociedade Brasileira de Educação Matemática, Regional Acre, do qual eu sou vice-presidente, aproveito para mandar um alô ao presidente, professor Dr. Gilberto, da Colégio de Aplicação da UFAC, assim como a instituição a nível nacional e a regional aqui, eles se preocupam muito em discutir essas temáticas. Recentemente, o mês passado, nós tivemos o segundo Fórum Acreano de Formação de Professores, onde várias temáticas como essa, discutindo a formação, discutindo os problemas
de aprendizagem, discutindo como melhorar o método de ensino da matemática, onde nós tivemos vários professores. Conversamos aqui, inclusive, não foi? Não veio? Um dos convidados não esteve aqui conosco no Gazeta Entrevista? Foi no final do ano passado, já para um outro evento, aquele outro, né? E sempre esses eventos, que foi o professor doutor Wagner Valente, do GEMAT São Paulo, né, um grande pesquisador que esteve aqui conosco. Então, essas pautas sempre são preocupações das associações, principalmente da SBEM Acre, né, da SBEM Brasil, que trabalham também com o Encontro Nacional em Educação Matemática, que é o ENEM, né, onde surgiu no final da década de 80 e justamente ali, a partir do primeiro encontro, surgiu justamente formar e oficializar a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que preocupa justamente em trabalhar uma perspectiva com a matemática, mais para uma matemática mais próxima do aluno. Ou seja, aquilo que se discute na academia com aquilo que se ensina nas escolas, tem uma proximidade, porque o que a gente percebe-se hoje é um distanciamento muito grande de uma matemática acadêmica com a matemática que se ensina nas escolas. Bom, e o que fazer? Eu acho que se vocês estão repensando em cada encontro desse, você tem visto que tem dado resultados, essas discussões que vocês têm tido, vocês têm visto que isso tem repercutido na sala de aula? Que avaliação que você faz? Os processos de dinâmica, eles ocorrem assim de maneira que não trazem resultado tão muito imediato, né? É um processo, justamente, processo de dinâmica. Com o passar do tempo, o que a gente observa através da legislação, do currículo, com a própria mudança do currículo, a gente observa que há, assim, uma melhora dentro desses ambientes, né? Dentro da formação de professores, como eu posso citar, por exemplo, aqui. A carga horária que nós tínhamos para formar professores na década de 60, 70, era uma carga horária da prática de ensino que era trabalhada como forma de estágio supervisionado de 60 ou 120 horas. Com a nova resolução e a LDB de 96 e as novas resoluções do MEC a partir de 2003, hoje os alunos da licenciatura, eles passam a ter 400 horas só de estágio supervisionado, do 5º ao 8º período. Então a gente observa as mudanças vão ocorrendo assim gradativamente, né? E dentro da sala de aula, hoje vários professores que adotam como formação curricular e com o seu trabalho docente a educação matemática como uma linha de trabalho, eles passam a inovar seus métodos de ensino, trazendo a matemática mais próxima para o aluno com recursos didáticos que trabalham justamente aquele conteúdo que, de certa forma, é abstrato, aplicado de alguma forma dentro da sala de aula e até no seu dia a dia. Como é que o ensino público se insere nesse cenário aí? Você falou a respeito dos recursos didáticos, né? O professor também não dá mais para ser, não é mais nem lousa e giz, né? Agora tem o pincel e o quadro. E aquele quadro. Então, não dá mais para ser só isso. Há necessidade de ter outros elementos ali naquele ambiente escolar. Isso no ensino público, como é que está? Assim, nós participamos de uma instituição, né, que é o Instituto Federal do Acre, o IFAC, né? Temos uns recursos tecnológicos que outras instituições públicas acabam, a nível de estado e município, não tendo, né? Por exemplo, laboratórios de informática, né? Quando o professor vai trabalhar com algum aplicativo ou algum software matemático dentro da sala de aula, muitas escolas não têm esse recurso. Então o professor ele já tem que adaptar para um outro recurso didático, né? Com um material manipulável ou com um aplicativo no celular, que não precisa usar a internet, né? Então ele tem que trabalhar com aquela realidade que ele tem, né? E a matemática, por muitas das vezes, ela acaba dando oportunidade de se trabalhar com materiais que são de baixo custo, né? Então o professor ele acaba, por exemplo, fazendo um trabalho com tampinha de garrafa PET, canudos que são desprezados ali, jogados no mato, com papel cartão, papel caixa de sapato, né, dá dele trabalhar ali com um paralelepípedo, enfim. Então são várias coisas que dá para ele trabalhar de baixo custo. Justamente até nas escolas rurais, tem colegas que têm desenvolvido trabalhos com
semente de açaí, né, caroço da pupunha, enfim, materiais ali que são desprezados naquele momento e eles trazem para a sala de aula para ser um laboratório vivo de experiência, de vivência, fazendo com que o aluno enxergue a matemática de uma outra forma que ele não está só vendo ali nos livros didáticos. Muito bacana, é exatamente isso, né? Agora isso, professor, exige uma formação do educador que não se encontra em qualquer canto, né? Porque você há de convir. O professor chega, a escola não tem todos os recursos que ele precisaria. E aí ele vai ter que pegar a ideia, o espírito da coisa e pegar ali, improvisar com algumas coisas que tenham ali ao alcance dele para traduzir a linguagem matemática ali. Não é fácil, não é qualquer educador que faz isso. Não é fácil, mas é isso que a sociedade brasileira tem se preocupado, né, com os avanços nos cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, né, com essa corrente da educação matemática e a história da educação matemática. Além disso, também as universidades, né, têm se preocupado também, e os institutos federais, com os cursos de licenciatura que têm, de aproximar justamente uma formação da escola, né? Aquilo que eu estou estudando dentro da minha formação superior para aquilo que eu vou estudar na escola. Por outro lado, há tensões também por parte de campos, né, do campo da matemática, que digamos assim, que não é da educação matemática, né, que são as vertentes que se seguem dentro do curso, que há essas tensões também, mas que são salutar para o processo de formação, não é? E aí a formação se preocupa em dar aos futuros licenciandos, futuros professores, exatamente essa oportunidade deles ensinarem de forma diferente. Exatamente. Professor, nós vamos fazer um intervalo agora e aí no retorno a gente foca mais na questão da feira matemática e de outros eventos que vocês estão organizando. Vamos para o intervalo, preciso de participação de vocês. O assunto aqui é educação. Está falando mais da matemática, mas se você tiver alguma outra abordagem, por favor, não se acanhe. Coloque, muito obrigado, Lala. 99989-1042 é o WhatsApp aqui do Gazeta Entrevista. Eu espero a sua pergunta, a sua crítica, a sua observação. Vamos para o intervalo e já voltamos.